Sholem, paz e amor do Eterno ao ravio dele sobre suas vidas, amados. Vamos mais um áudio, né? Vamos conversar sobre casamento hoje, que é um tema bem que tem muita contradição, muitas opiniões com relação a isso. Então vamos ver o que a palavra diz, né? E eu vou usar muitos textos, né? Então é um estudo muito grande. Então vamos com calma e vamos prestar atenção, porque é muita coisa que envolve isso, né? E é muito sério também, né? Então nós temos que entender realmente o que propôs o nosso Criador sobre a união entre um homem e uma mulher, porque qualquer outra união já está descartada, né? Ele fez homem e mulher, né? Quando ele fez o homem, depois ele fez uma mulher para o homem, não é isso? Foi isso que ele fez, essa é a ordem dele, isso foi o que ele nos deu, né? Ele fez o homem e viu que não era bom que o homem vivesse só, então fez uma mulher para ele. O Yahushua fez um casal, um homem e uma mulher, para se unirem. Tudo fora disso é fora de Yahushua, não faz parte dele, não faz parte do Criador, não tem comunhão com ele. Então vamos lá, né? Por que foi instituído o casamento? Disse mais Yahu: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora frente a ele. Isso está em Bereshit, Gênesis 2:18. A primeira observação que temos aqui é o propósito da criação da mulher. Yahu criou a mulher com o objetivo de ser ajudadora para o homem, visando o bem do homem, com consequente bem para ela própria, ao exercer a sua função na criação. Yahu disse que não era bom que o homem estivesse só, por isso criou a mulher para ser companheira dentro de toda retidão e auxílio para ele. Logo de início podemos descartar completamente qualquer união entre pessoas do mesmo sexo, uma vez que Yahu não criou um outro homem para ser companheiro do homem, nem criou uma mulher para ser companheira da mulher. Para o homem, Yahu criou a mulher. Ficou claro também o propósito de benefício do homem nessa união, uma vez que o propósito de Yahu é claramente e primordialmente voltado para o homem. Afirma as Escrituras: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça para ser ele o esplendor de Yahu, mas a mulher é o esplendor do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ser a imagem e esplendor de Yahu é uma prerrogativa do homem. Ser esplendor do homem é uma prerrogativa da mulher. A mulher foi criada por causa do homem, para o bem do homem. As Escrituras afirmam claramente isso, sem margem de sofismas. O propósito de criação da mulher foi único e exclusivamente exercer o papel de ajudadora do homem, com toda a retidão espiritual, emocional e física, sempre num claro objetivo de beneficiar o homem, não prejudicá-lo, perturbá-lo, destruir sua paz, contender com ele, rebaixá-lo, desonrá-lo, difamá-lo ou qualquer outra atitude semelhante. Qualquer dessas atitudes não se pode de modo algum incluir na palavra retidão. Pelas simples e diretas palavras de Yahu, podemos entender que o propósito do casamento jamais foi de provação, tribulação, tormento, tristeza, decepção, contendas ou qualquer outro infortúnio para o homem, senão simplesmente o bem-estar espiritual, emocional e físico. É muito claro que qualquer casamento onde o homem esteja enfrentando todas essas coisas, esteja em total desacordo com o propósito original de Yahu para o casamento. Yahu jamais planejou o mal para o homem. De acordo também com as palavras de Yahu, nas Escrituras, sendo o homem o esplendor de Yahu, sendo a mulher o esplendor do homem, é muito claro que Yahu espera que o homem ame e cuide de seu esplendor como Yahu cuida dele. Como foi instituído o casamento? Então Yahu fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tornou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela
que ao tomar ao homem, transformou a uma mulher e a trouxe. Bereshit 2, que é Gênesis 2, 21 a 22. Aqui notamos um dos mais importantes fatos acerca da instituição do casamento. Yahu havia acabado de fazer com que o homem recém-criado começasse a participar de sua criação, fazendo com que o homem desse nome a todos os animais, um por um. Foi esta a primeira participação do homem no processo da criação. E, porém, surpreendentemente, que logo em seguida, uma tarefa de participação total do homem, Yahu afasta o homem totalmente do processo, fazendo cair em profundo sono. Por quê? Simplesmente porque Yahu reservou para si a escolha da sua companheira do homem. Yahu, na sua infinita sabedoria, não permitiu ao homem escolher uma mulher entre várias. É verdade que não havia várias no jardim do Éden, entre as quais o homem pudesse escolher. Mas o que realmente importa aqui é que, como princípio, ainda que hoje estivessem várias para o homem escolher, é prerrogativa de Yahu a escolha da companheira do homem. Qualquer união fora desses princípios certamente está ameaçada de fracasso, embora seja o que mais se faz nos dias de hoje, com resultados que também conhecemos nos dias atuais. A independência contra Yahu na escolha da companheira já de início expõe a união a um fracasso, um verdadeiro jogo de azar, onde a companheira escolhida pode não se mostrar nem ajudadora nem correta para o homem no passar dos anos. É simples de entendermos que, não permitindo Yahu que o homem escolhesse entre várias e nem sequer desse sugestões quanto a qualquer aspecto da mulher que iria receber, não é pelo fato de hoje existirem muitas mulheres para os homens escolheres que o princípio de Yahu tenha sido alterado ou anulado. O princípio é o mesmo. Quer não exista mulher alguma, quer exista muitas. Yahu é quem determina a companheira do homem, e não o próprio homem. Se conhecemos os princípios espirituais de luz e trevas, que a dependência de Yahu deve ser total e completa, não 10, não 20, não 50, nem 99, mas 100%, porque então podemos pensar que, na escolha da companheira, aí o homem pode ser um pouquinho independente. Por que nós podemos pensar isso? Que nós podemos ser independentes de Yahu nisso, né? A gente deve ser 100% dependente a ele. Então, tudo que nós decidimos para nossas vidas tem que ser independência a Yahu, a dependência do Criador. O pecado do homem foi a independência. Independência do homem sempre representa uma planta que Yahu não plantou. Um excelente exemplo disso é o maravilhoso relato acerca do casamento de Isaac. Leia atentamente o capítulo 24 de Bereshit, Gênesis, e observe alguns fatos muito relevantes. Isaac não passava os seus dias à procura de mulher. Ele cuidava de trabalhar para o seu pai, Abraham. Isaac não tomou a iniciativa de ser o momento de se casar, mas sim seu pai, Abraham. Abraham envia seu servo para buscar uma esposa para seu filho, ressaltando que não deveria ser de fora de sua parentela. O servo de Abraham pede a Yahu uma indicação de esposa, obedecendo a prerrogativa de Yahu quanto à escolha da companheira do homem. Yahu concede a indicação quanto àquela que seria a esposa de Isaac, Yahu de Isaac. A família dessa moça então é consultada e finalmente a moça é consultada quanto ao assumir a responsabilidade de ser a ajudadora de Isaac. A moça é trazida para Isaac e o servo lhe revela todo o processo de escolha de sua esposa. Rebeca se cobre com véu, de modo que o Isaac, não tenha nem neste momento participação na escolha.
Nada da aparência física de Rebeca foi exposto a Isaac, a Yahweh-Isaac, de modo que isso pudesse influenciar em sua submissão. Yahweh-Isaac se submete na certeza da escolha perfeita de Yahu para sua vida e a conduz à tenda de sua falecida mãe, Sara, onde o casamento é consumado. Então, o casamento é um pacto entre dois, um homem e uma mulher e o Criador. Ele é consumado com o sexo. Fora disso, é coisa de sistema, é coisa de religião. Há muitos que afirmam que o casamento, onde Yahu escolheu a companheira do homem, foi feito somente na situação de pureza, anterior ao pecado e queda do homem. Contudo, podemos ver a exata repetição do mesmo princípio agora, com Isaac, já posterior ao pecado e à queda do homem. É simples de entendermos que este, sem dúvida, foi um casamento feito por Yahu, desde a deliberação de seu pai Abraão até a consumação na tenda de Sara, sem nenhuma participação de Yahweh-Isaac, que é o Isaac, na escolha de sua companheira. Igualmente simples de entendermos que Yahu detém a prerrogativa de escolha a companheira do homem, e o homem, independente contra Yahu, decide escolher sua companheira. Poderão existir tantas uniões feitas por Yahu como uniões feitas pelo homem, uniões feitas num pacto a 3 e uniões feitas num pacto a 2. Yahushua, quando falando acerca do divórcio em Manialro, fez uma referência direta e clara ao casamento feito dentro dos princípios de Yahu, citando Bereshit 2:24. Ele citou o casamento original do primeiro homem, Adão e Eva, onde a companheira foi escolhida por Yahu sem participação alguma do homem. Neste mesmo texto, Yahushua faz clara alusão ao que ele considera um casamento feito por Yahu, e com relação ao casamento feito nesses princípios ele diz: é importante notar que Yahushua sempre falou com total sabedoria e exatidão. Ele não disse: os casamentos não devem ser separados pelo homem, e também não disse: nenhum casamento seja separado pelo homem. Mas ele claramente especificou em sua frase: o que Yahu juntou, não o separe o homem. Se entendemos que existem casamentos feitos por Yahu, conforme vimos acima, e casamentos feitos por homens, devemos concluir que Yahushua se referia àqueles somente e não a estes. Ousando parafrasear as palavras de Yahushua, meu entendimento ouve suas palavras como: se foi Yahu quem juntou, então o homem não deve separar. Mais adiante veremos exemplos de uniões que não foram feitas por Yahu, podendo ser comparado apenas como um pacto a 2 e não a 3. E Yahushua disse em Manialro, capítulo 15, versículo 13: dentro de um contexto onde a rebeldia e a independência era tônica, ele disse que toda planta que meu pai Yahu não plantou será arrancada. Este é outro princípio básico estrutural. Tudo aquilo que não tem origem em Yahu é desfeito, fracassa, falha, murcha, acaba. Só o que tem origem em Yahu pode permanecer por todo o tempo previsto de duração, seja temporal ou eterno. Não é, pois, motivo de surpresa que a grande maioria das uniões hoje em dias venham a terminar em separação, ou no mínimo sejam cheios de conflitos de todo tipo, onde o propósito original de Yahu para o casamento não se manifesta, pela ausência de sua bênção, pelas suas prerrogativas terem sido violadas e negligenciadas. Neste momento, seria certamente o tempo oportuno de alguém dizer: mas eu conheço tantos casamentos felizes feitos por escolha do homem. O ponto realmente importante é compreendermos que Yahu não assume compromisso nenhum com o casamento feito por escolha do homem, como resultado de sua independência. Por isso, é uma prerrogativa exclusiva dele. Assim, quem o faz não tem garantia alguma da parte de Yahu. É um arriscar de sorte. Para falarmos a verdade, em sua totalidade, não é só com relação ao casamento, mas toda atitude de um homem resultante de independência, pois toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Isso se aplica a casamento, emprego, profissão, colégios, amizades, relacionamentos
empreendimentos e todas as demais coisas que compõem a vida. O que é um pacto? O pacto é um acordo entre duas ou mais pessoas, com um objetivo determinado, onde são empenhados valores materiais, morais ou espirituais para garantir seu cumprimento. A quebra de um pacto implica imediatamente na perda de tais valores empenhados por parte daqueles que for fiel ao pacto. Por outro lado, um pacto pode ser quebrado sem prejuízo dos valores empenhados, somente no caso em que todos os envolvidos no pacto estejam de acordo em aceitar sua quebra. Assim, num pacto entre duas pessoas, será necessário que duas pessoas estejam de acordo com a quebra do pacto. No caso de 3 pessoas, será necessário que 3 pessoas estejam de acordo com a quebra do pacto, e assim por diante. No entendimento de pacto, é fundamental para entendermos sobre o assunto de união entre um homem e uma mulher, uma vez que tal pode ocorrer num pacto entre duas somente, pacto a 2, ou pode ocorrer num pacto entre 3, quais sejam o homem, a mulher e o Criador e Yahuwah, pacto a 3. No prosseguimento desse texto, desse estudo, veremos os casos em que a união entre homem e mulher se dão num pacto a 2 ou num pacto a 3. Veremos também a condição de manutenção do pacto, tanto num caso como no outro. Quantos povos existem sobre a terra? Desde o início das Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, até os últimos dias, previsto no livro de Hanou de Galut, Apocalipse, no Novo Testamento, existem somente 2 povos sobre a terra, o povo de Yahuwah e o outro. No Antigo Testamento, ser chamado de povo de Yahuwah era prerrogativa predominantemente judaica. Ainda que com exceções pela descendência de Abraão, o qual foi agradável aos olhos de Yahuwah, obtendo o cumprimento das promessas que lhe foram feitas por meio da fé. Todos os seus descendentes foram abençoados. Uma grande nação se formou a partir de Abraão. Essa sua origem num ato de fé, sendo deles desde o princípio a fé. O verdadeiro divisor de águas entre o povo de Yahuwah e o outro, infelizmente, nem todos os descendentes de Abraão perceberam que era a fé que fazia com que alguém fosse um cidadão de Yahuwah e não a descendência, sendo isso confirmado por Yahushua, quando lhes disse que mesmo dessas pedras Yahuwah pode suscitar filhos a Abraão. Os Yahudins se jactam de serem filhos de Abraão, e Yahushua lhe fazia ver que só o que lhes restava era uma relação de hereditariedade, o que não significa grande coisa, tendo eles abandonado há muito a principal característica de Abraão e dos demais cidadãos do povo de Yahuwah, a saber, a fé, a emuná. No entanto, no Novo Testamento, Yahushua, ao morrer, propiciou o sacrifício expiatório, onde aqueles que não tinham ascendência judaica podiam ter acesso, também pela emuná, aquele mesmo favor redentor e merecido. A nação ou o povo de Yashoru sofria então uma certa alteração no plano natural, no que diz respeito à hereditariedade, contudo permanecendo a fé com o mesmo divisor de água. Cidadania na nação de Yahuwah passa a ser agora evidenciada e explicitada para o povo da fé, como verdade. A fé foi sempre o divisor de água, pois Yashoru alcançou favor da parte de Yahuwah por causa da fé em Abraão. Por causa da fé de Abraão, de Abraão. E Al-Holial recebe o mesmo favor redentor pela fé em Yahushua. Como questão étnica, o povo de Yahuwah se expandiu de Yashoru para todas as nações e raças sobre a terra. Como questão espiritual, o povo de Yahuwah continua a ser o mesmo que sempre foi, o povo da fé, que se distingue dramaticamente do outro povo, que é o povo da incredulidade. Há um princípio básico que rege o casamento entre essas duas nações, que podem ser interpretados como lei ou legalismo por parte de alguns, mas que na sua essência apenas representam um princípio de Yahuwah para o casamento, não um legalismo.
Esse princípio básico é especificado com clareza tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vejamos então os textos que abordam o assunto. No Novo Testamento, não ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quê? Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade, ou a comunhão, ou que comunhão terá a luz com as trevas? Que harmonia entre o Messias e Rassatã? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre os justificados de Yahu e os ídolos? Porque nós somos justos de Yahu. Está em 2 Coríntios 6, 14 a 16. No Antigo Testamento, quando teu Yahu te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiveres lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amoreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os aveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e ao teu os tiver dado diante de ti para os ferir, totalmente a destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas aos teus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim. Deuteronômio 7, de 1 a 4. É de clareza cristalina a separação total e completa de que o povo de Yahu e do que não é o povo de Yahu, do que a luz e do que as trevas. Podemos e devemos considerar algumas premissas baseadas nesse fato. Sempre houve e há até os dias de hoje apenas 2 nações coabitando a terra. Yahu afirma que, apesar da proximidade física, não há nada em comum entre elas. Yahu proíbe associar entre elas. Faz parte da sabedoria concedida por Yahu saber viver no mundo sem pertencer a ele e nem se associar ao mundo. Uniões em rebeldia contra a determinação expressa de Yahu não pode contar com sua aprovação, bênção ou reconhecimento. Novamente, é muito claro que qualquer união feita dentro de uma total rebeldia e em posição direta às determinações de Yahu não pode estar nas palavras de Yahusha quando diz: o que Yahu ajuntou, não separa o homem. É muito claro que Yahu não ajuntou, pois as Escrituras afirmam com clareza que Yahu não pode negar-se a si mesmo, proibir e reconhecer, ou proibir e abençoar, ou proibir e aprovar. São claramente atitudes antagônicas de uma negação de si mesmo, o que as Escrituras afirmam que não pode ocorrer. Seria muito triste, senão cósmico, alguém esperar uma bênção de Yahu orando assim: Pai, eu te peço para abençoar nosso assalto àquele banco na praça. Tira, por favor, os guardas de pé e que caixas estejam cheias de dinheiro. Que resposta uma pessoa pode receber de uma oração dessa? Que resposta? Não sei. É mais cômico do que triste. Entretanto, as pessoas, de um modo geral, imaginam que o mesmo tipo de oração ou expectativa de bênção em relação a uma união não autorizada vai receber aprovação, bênção e reconhecimento de Yahu. Porque uma união não autorizada seria diferente de um assalto a banco, se ambas são atitudes de rebeldia contra Yahu. Porque muitas pessoas esperam que todos os casamentos estejam incluídos na palavra de Yahusha, que o que Yahu juntou. Não consideram que os assaltos a bancos possam estar incluídos. Tudo fizerdes, fazei em meu nome, assim diz ele. É óbvio que não podemos fazer em nome de Yahusha algo que previamente sabíamos ser contra sua determinação. Do mesmo modo, pois o princípio de rebeldia e dependência são os mesmos. Não podemos esperar aprovação, bênção ou reconhecimento de Yahu para qualquer união feita em oposição às determinadas explícitas de Yahu. Jamais se iludam os que pensam
eu me caso assim mesmo, porque depois ela se converte, porque a sua própria rebeldia contra a determinação de Yahu já autoriza a Satã bloquear qualquer possibilidade de conversão do seu cônjuge incrédulo. Se é fato que Yahu escolheu uma ajudadora para você, está certo que ela estará convertida e será parte integrante de seu povo quando for dada a você. Meu irmão, medita nisso aí, porque eu vejo demais da conta disso aí por aí, viu? Yahu reserva para si a prerrogativa de escolher a companheira do homem. Isso é a conclusão desse começo de áudio. Yahu reserva para si a prerrogativa de escolher a companheira do homem. Yahu proíbe as associações de qualquer tipo entre aqueles que são seu povo e aqueles que não são, especificamente o casamento. Então ele proíbe qualquer associação entre o seu povo e o que não é seu povo, especificamente o casamento. Ele proíbe essa associação. Yahu não pode negar a si mesmo, portanto não pode aprovar, abençoar ou reconhecer qualquer casamento feito em dependência de sua determinação ou fora das limitações impostas por ele. Se entendemos que o casamento de um membro do seu povo com alguém de fora do seu povo não é autorizado e, portanto, não reconhecido, devido à dependência e exclusão da participação de Yahu, menos ainda são os casamentos feitos entre as pessoas onde ambas não pertencem ao povo de Yahu, onde ele não participa em nada de suas vidas. Sendo esta a condição dessas uniões, não é nem o caso de se questionar se pode ou não haver uma separação, pois tais uniões não constituem um casamento aos olhos de Yahu. Mais adiante veremos essa questão com mais detalhes. Uniões feitas num pacto a dois são quebradas quando os dois concordam em quebrá-las. Yahu não participou do pacto e nem participa da quebra do pacto. Se não, vejamos alguns exemplos escriturais a respeito. Peço atenção e paciência quanto a esse texto, pois é extenso, mas precisa ser reproduzido na íntegra. E com calma, até eu, para ler isso aqui vai ser complicado. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Yahu, ajuntou-se a ele de Yalchoru muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Zecanias, filho de Gieel, o nome dele na verdade é Yahu, um dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: não temos transgredido contra o nosso Ulim. Ulim, você já deve estar habituado que é o Todo-Poderoso, né? Casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Yalchoru. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Ulim, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos segundo o conselho de Yahu, e dos que tremem ao mandado de nosso Ulim. E faça-se segundo a lei, os mandamentos. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuntou, aos principais sacerdotes, os levitas e todo Yalchoru, de que fariam segundo essas palavras. E eles juraram, eles juraram, ponto. Esdras se retirou de diante da casa de Yahu e os encontrou na câmara. Joanã, filho de Uliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa das transgressões do que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Yahudá e Yahushualeim a todos os que... Yahudá é o que se chama de Judá hoje, e Yahushualeim é a Jerusalém,
que é a cidade que leva o nome do Eterno, Yahushua-Leim, não é Jerusalém. Jerusalém é que colocar depois aí para esconder o nome do Pai. Então fez-se passar pregão por todo Yahudá e Yahushua-Leim, a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se a Yahushua-Leim, e que, se alguém em 3 dias não viesse segundo ao conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltavam do exílio. Então todos os homens de Yahudá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Yahushua-Leim, no dia 20 do mês 9. Todo o povo se assentou na praça da casa de Yahu, tremendo por causa dessas transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Yalchoru. Agora, pois, fazei confissão a Yahu de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos do povo de outras terras e das mulheres estrangeiras. Tá vendo que aqui já está mandando separar, né? Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Aminal, assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isso obra de um dia ou 2, pois somos muitos e os que transgredimos nessas coisas. Somos muitos os que transgredimos nessas coisas. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a transgressão, e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com elas em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com esses os anciãos de cada cidade, os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Ulim, por esta causa. No entanto, Yahonatan, Jonatas, filho de Saul, e Jazéias, filho de Tikvah, se opuseram a esta coisa. Mesulão e Sabetat, levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de família, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês para inquirir nestas coisas, e concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Está em Esdras 10, de 1 a 17. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Ulim, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Ulim, que foi dada por intermédio de Mehushua, servo de Ulim, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos de Yahu, nosso U, e os seus juízos e os seus estatutos, de que nada dariam as suas filhas ao povo da terra, nem tomariam os filhos deles para os seus filhos. Isso está em Neemias, que é na Oken Yalro 10, 28, 30. Mais texto. A primeira consideração desses textos que nós lemos, são 2 textos grandes, né, Esdras e Neemias. A primeira consideração necessária quanto a esses textos acima é que eles estão em harmonia com os textos anteriores citados das Escrituras, onde Yahu proíbe casamento com mulheres de fora do seu povo, estrangeiras. A segunda consideração necessária é observarmos com atenção que a separação dos casais não se constituía em divórcio, uma vez que Yahu nunca considerou essas pessoas como casadas. Muitas delas até mesmo tinham filhos, mas também isso não caracterizava um casamento aos olhos de Yahu. Nossa. Os que defendem a indissolubilidade de toda e qualquer união parte da premissa errada de que todos os casamentos são reconhecidos.
abençoados e aceitos por Yahu. O que vemos com clareza que não é fato. Também interpretam erradamente as palavras de Yahusha, de que o que Yahu juntou não separa o homem, como aplicável a toda e qualquer união. Quando, na verdade, Yahusha está se referindo exclusivamente aos casamentos onde Yahu ajuntou, pacto a três, e não a todos. Ligando e desligando. Há uma autoridade delegada por Yahusha, ao Holial, a igreja, o povo de Yahusha, que não muitas pessoas conhecem ou entendem por completo. Vamos ler o que diz em Manial 16, 19 e 18, 18. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse está em Manial, Mateus 16, 19. Em Manial, Mateus 18, 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Manial 18, 18. Nenhum dos dois textos onde está essa passagem se encontra, refere-se explicitamente a casamento. É verdade. O primeiro texto são palavras de Yahushua, quando fala com Cafos, e por causa disso o verbo se encontra no singular. No segundo texto, contudo, Yahushua usa o verbo no plural, pois não está mais falando somente de Cafos, mas sim da Holial. Que autoridade foi esta que Yahushua delegou ao Holial? Que poder tem autoridade sobre a vida de uma pessoa? O contexto desse texto trata-se de uma situação em que um indivíduo qualquer tenha sido admoestado por toda a Holial, sem ter apresentado submissão às palavras que lhe foram dirigidas por ela. Yahushua entrega então nas mãos da Holial o poder de desligar esta pessoa do corpo, cessando a comunhão com os irmãos, a partir de quando o indivíduo passa a ser considerado como um ímpio, pecado não remido. Em outras palavras mais claras, a Holial tem o poder para determinar a exclusão de um indivíduo como consequentemente de desligamento do corpo. Tem também poder para readmiti-lo, como se arrependa e busque perdão. Que responsabilidade tal autoridade traz ao Holial? Note que aqui as escrituras não tratam de líderes da Holial, mas sim da Holial como um todo, como um corpo. As escrituras tratam aqui não da deliberação de um líder sobre tais questões, mas trata sim de uma deliberação de todo o corpo, com base em Provérbios 11:4, que afirma: na multidão dos conselhos há segurança. E este princípio é o mesmo pelo qual as escrituras também determinam que, se houver profecia, a Holial deve julgá-la. Não são os líderes os encarregados a julgar as profecias, mas sim toda a Holial presente como um corpo. A Holial tem uma grande responsabilidade de julgar os casos que necessitam de tal julgamento. E isso diz respeito a inúmeras situações, inclusive sobre questões matrimoniais. A Holial deve estar madura e preparada tanto para ligar como para desligar, onde as escrituras claramente evidenciam tal possibilidade. É importante também descartar que ligar ou desligar é uma prerrogativa exclusiva da Holial, pois é feito em nome de Yahushua, no qual os de fora não creem, portanto não pode usar com fé. Nenhum ímpio pode ligar ou desligar coisa relativa a alguma pessoa da Holial. Como tratar com os casamentos com relação a essas coisas, né? Já viu que ele deu poder à Holial para ligar e desligar. As palavras escritas até aqui explicitam adequadamente como um novo casamento deve ser feito dentro da Holial. Em Yahushua, pela escolha da companheira para o homem, por parte de Yahu, confirmando todas as coisas através da autoridade delegada ao Holial. Então, entre os irmãos Yahushua, né, a igreja tem toda, ao corpo tem toda a autoridade para confirmar ou desligar alguma coisa. É contra os princípios de Yahu um casamento entre uma Hushuari
entre um Yahushua-Ri. Yahushua-Ri é um irmão Yahushua. E uma mulher que não seja Yahushua-Hot, que não seja uma mulher irmã. Ou uma Yahushua-Hot e um homem que não seja Yahushua-Ri. Esta é uma situação vedada pelas Escrituras, onde nem Al-Holial e nem os seus líderes têm autoridade para deliberar em contrário. Para um casamento feito entre Yahushua-Ri e uma Yahushua-Hot, onde as prerrogativas de Yahu foram respeitadas e confirmadas pelo Holial, as palavras de Yahushua são eternas e imutáveis e afirmam: o que Yahu juntou não separa o homem. Não há separação ou divórcio admissíveis para essa união, pois nenhum homem ouse separar o que Yahu juntou. A essa união podemos verdadeiramente chamar-se de casamento, onde duas pessoas do povo de Yahu se uniram, respeitando as prerrogativas de Yahu sobre a escolha da companheira do homem. Só a morte ou relação sexual ilícita por parte de um dos cônjuges pode quebrar o pacto nesse casamento e desfazê-lo. Nenhuma outra justificativa é aceita para a separação. Como tratar com as relações previamente consumadas? Existem diversas situações sobre as quais a Holial terá a responsabilidade de julgar, ligar ou desligar, conforme for a orientação do Rukaolim que nela habita. As pessoas no mundo que, ao conhecerem Yahushua, se convertem e ingressam na Holial, passando então a fazer parte do corpo de Yahushua, podem já vir de lá numa situação de uma união matrimonial. Sabemos disso pela longa experiência de receber pessoas as mais diversas ingressando na Holial. As Escrituras nos dão uma base sólida para lidar com toda essa situação. Uma a uma, vejamos. Ora, aos casados ordena, eu não, mas Yahu, que a mulher não se separe do marido, e que o marido não se aparte da mulher. Está em 1 Coríntios 7, 10 e 11. Mas digo-vos, não Yahu, se algum irmão tem mulher incrédula, e está consente em morar com ela, não o abandone. Com ele, não o abandone. E a mulher tem um marido incrédulo e se consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é justificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é justificada no convívio do marido que crê. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são justos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Yahu vos tem chamado à paz, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o marido. Ou como sabes, ó marido, se salvarás a mulher. Está em 1 Coríntios 7, 12 a 16. Em primeiro lugar, é necessário observar os dois textos acima, que embora eu os tenha separado para enfatizar parte de um único discorrer de Shaul sobre o assunto, a primeira observação muito relevante é que Shaul começa o verso se dirigindo aos casados. A estes, ele primeiramente informa: quem está ordenando não é ele, Shaul. Quem está ordenando não é ele, Shaul. Com relação a esses é que considera casados, e que Yahu também considera, a ordem é bem clara de não separação. A segunda observação muito relevante é que Shaul é bastante breve em falar aos casados, até porque havia para ser ordenado da parte de Yahu era sucinto e direito. As palavras de Shaul quanto aos casados é só uma reafirmação e confirmação das palavras de Yahushua. O que Yahu ajuntou, não separa o homem. No verso 12, porém, Shaul inicia-se dizendo ao mais ou aos outros, dependendo da tradução. Ora, se Shaul abre sua fala aos casados e em seguida se dirige a outros, é simples questão de bom senso e entendimento claro, que nesta segunda parte ele não está se dirigindo às pessoas que ele considera como casados, pois já o fez anteriormente. No discorrer de Shaul, pois os casados e a outros
dois grupos distintos de pessoas e tipos de relacionamento. Agora, começamos a observar que são esses casados a quem Shaul se dirige. São casais onde um cônjuge crê e outro não, inclusive podendo já ter filhos. Shaul deixa muito claro em seu discurso a distinção que é feita entre uma união feita por Yahu e uma união feita pelo homem. Pelo simples fato de que Yahu não dá a um filho seu uma companheira incrédula, que não tenha condição de cumprir sua missão de ajudadora. Nem tampouco Yahu irá doar uma serva sua como ajudadora de um incrédulo. Ele previamente já proibiu tal tipo de união. Ele já proibiu tal tipo de união. Outra observação igualmente importante é que, quando Shaul se dirigia aos não casados, ele deixa claro que não é o Yahu quem está falando. Explicitamente que esta é uma posição pessoal dele, Shaul. Mas digo eu, não Yahu. Até nisso notamos a maravilha da posição de autoridade de Yahu, pois ele fala aos casados, as quais ele reconhece como tal, mas é Shaul quem fala aos outros, de cuja união Yahu não participou e não participa agora, já consumada que está. Yahu não dirige a palavra aos não casados, por não reconhecê-los como tal, mas é Shaul quem o faz. Contudo, temos que considerar que a grande maioria desses casos chegou a essa situação devido à união ter sido feita antes de qualquer um dos dois se convertesse. Se Yahushua-Ri ou Yahushua-Hot tomarem em uma união um cônjuge incrédulo, já de antemão transgrediu a determinação de Yahu. E os que se pode esperar dessa união certamente não são bênçãos, mas a ausência de Yahu no que vier a acontecer. Em primeiro lugar, em se tratando das recomendações a esse grupo de não casados, baseado em uma unção e experiência com Yahu, em primeiro lugar, Shaul não impõe um pesado fardo de lei, onde o cônjuge incrédulo teria de ser despedido, segundo Esdras e Neemias. Sua primeira recomendação é que o cônjuge que crê não se separe ao perceber ou chegar ao entendimento de que há agora uma união entre povos diferentes, além do fato de que sua união ter sido feita em total independência de Yahu. Pacto a 2. Ele afirma que a presença de Yahushua-Ri ou Yahushua-Hot em casa produz uma justificação do cônjuge incrédulo e dos seus filhos, por estabelecer um padrão e limites de conduta no plano espiritual. O que crê representa uma cobertura para os demais da casa. Em segundo lugar, tendo ele mesmo escrito que não nós deveríamos colocar em um julgo desigual com os incrédulos, entende que esta união, por não estar enquadrada nas palavras de Yahushua, o que Yahu ajuntou não separa o homem, é passivo de ser desfeita, desde que a iniciativa seja do cônjuge incrédulo, que não queira se submeter à fé ou ao modo de vida do cônjuge que crê. Neste ponto é oportuno esclarecer que, uma vez que esta união seja feita pelo cônjuge incrédulo, sendo que esta união não representa um casamento aos olhos de Yahu, como já vimos anteriormente, os dois se encontram em total desimpedimento para contrair novas núpcias. O incrédulo talvez nos mesmos moldes da independência da primeira união, uma vez que seus passos não estão entregues a Yahu, mas o Yahushua-Ri ou Yahushua-Hot somente por escolha de Yahu com aprovação da Aholial. O terceiro ponto digno de nota no discorrer de Shaul é que ele deixa claro que Yahushua-Ri ou Yahushua-Hot deve deixar o cônjuge incrédulo a partir. O cônjuge incrédulo partir, embora. Se este for o desejo dele, argumentando de tal Yahushua-Ri ou Yahushua-Hot, não tem nenhuma garantia de que ele conseguirá salvar o cônjuge, e acrescentando que Yahu nos tem chamado à paz e não à tormenta doméstica, que causa grande mal ao casal e aos seus filhos. Além disso, a palavra de Shaul especifica
o bem-estar de Yahushua-Ri e Yahushua-Hot e focaliza nesses o benefício. Pois quando ele diz, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Yahushua-Hu vos tem chamado à paz. Ele está se referindo a uma liberação de julgo do que crê, pois se refere a irmão e irmã, tratamento exclusivo de Yahushua-Ri e não de incrédulos. No último comentário acerca desse texto é que tem o Yahushua, tendo Yahushua determinado que casamentos feitos por Yahu não são separáveis por homem algum, e agora Shaul autorizando o incrédulo a se separar, denota mais uma clara evidência de que Shaul não reconhecia tais união como casamentos feitos por Yahu. Caso contrário, jamais o autorizaria, principalmente na iniciativa de um incrédulo. Algumas conclusões. Um casamento entre Yahushua-Ri e Yahushua-Hot sobre a bênção de Yahu, pacto a 3, só é quebrado pela morte ou por relações sexuais ilícitas entre um dos cônjuges. Essa união é a única considerada como casamento pelas Sagradas Escrituras. A infidelidade sexual anula o pacto e coloca os dois em situação de contrair novas núpcias. É claro que o eventual arrependimento do fiel poderá ou não contar com o desejo do seu cônjuge de prosseguir na união, mas seu arrependimento não lhe assegura tal coisa, uma vez que a parte traída tem o direito de considerar nulo o pacto, contando com o aval de Yahu para isso. É importante notar aqui que a parte infiel pode ser aparentemente beneficiada pelo seu erro, pois tem o pacto quebrado por força de traição, contudo, está numa situação de pecado aos olhos de Yahu, pelo que precisará de arrependimento para seguir sua vida, colocando doravante sua vida sob a total direção de Yahu. Uma união matrimonial, pacto a 2, entre dois ímpios, não se reconhecida ou abençoada por Yahu, e nem pode ser, visto que não está sob o governo de Yahu, entre eles celebram um pacto a 2 e entre eles desfazem o pacto, geralmente nos tribunais. Yahu não participou da união, não participa da vida de qualquer um dos dois, e certamente não participa da separação deles. Uma união matrimonial, pacto a 2, entre um Yahushua-Ri e um incrédulo, ou um Yahushua-Hot e um incrédulo, constitui-se condição de pecado para ambos, não contando com a participação de Yahu. Entenda que, se estamos tratando de uma união matrimonial feita após a conversão de Yahushua-Ri ou Yahushua-Hot, nas uniões matrimoniais ocorridas anteriormente à conversão de um dos cônjuges, a recomendação escritural é que a iniciativa de separação jamais seja do cônjuge que serve a Yahu, mas somente da parte incrédula pode tomar tal iniciativa, uma vez que Yahu não subjuga os incrédulos para obrigá-lo a permanecer com seus filhos ou sua filha. Quando ocorre a conversão de ambos os cônjuges após sua união matrimonial, pacto a 2, isso não representa agora um pacto a 3, mas tornou-se uma união indissolúvel, uma vez que não há mais a parte ímpia que poderia tornar a iniciativa de uma separação, por serem agora Yahushua-Ri e Yahushua-Hot, irmão em Yahushua e irmã em Yahushua. Ambos contam com a adoção de filhos por parte de Yahu, e uma vida totalmente nova para ser vivida em Yahushua, em amor e compreensão. Um casamento não se dá, como muitos pensam, nas situações tão tradicionais pelo homem como essas: bênçãos de um líder religioso, assinatura de papéis, festas para convidado. Um casamento se dá quando um homem, uma mulher concordam. Um homem, uma mulher e Yahu concordam, os três, e selam os três um pacto. Isso é um casamento. Claro que Yahu não pode selar um pacto que esteja contra a sua determinação, ou seja, feito na sua ausência, uma vez que este pacto é selado a 3. O acordo de 3 dobras não se rompe facilmente. Se esse pacto não for selado a 3, mas sim a 2, entre dois seres humanos, apenas não pode jamais ser incluído nas palavras: o que Yahu juntou não separa o homem, porque de fato Yahu não terá juntado ninguém. Nem
se pode dar o mesmo nível de seriedade a um pacto quebrado entre dois seres humanos do que um pacto quebrado com Yahu. Qualquer pacto celebrado apenas entre duas pessoas pode a qualquer momento ser quebrado por um novo pacto de comum acordo entre as partes. Contudo, um pacto selado a três só poderia ser quebrado por um novo pacto a três, que não é previsto nas Escrituras, uma vez que Yahu considera perfeito o primeiro pacto, onde ele participou e aprovou. Quebrar o pacto onde Yahu participou necessitaria da concordância dos três que celebram o pacto, mas isso não seria mesmo que Yahu admitir que errou ao concordar nesse pacto, o que não ocorre, pelo que qualquer pacto nupcial pré-estabelecido por Yahu, que é relação sexual ilícita, cláusula essa que foi usada em figura pelo próprio Yahu ao se divorciar de Al-Hudá e Al-Rushaleim, por essas cidades prevaricarem com seus ídolos. Nenhum casamento entre ímpios, ou mesmo um casamento entre um crente e um ímpio, pode ser considerado como um pacto feito a três com Yahu. Se em primeiro lugar os ímpios estão mortos em seus delitos e pecados, e em segundo lugar dois ímpios não fazem pacto algum com a participação de Yahu, os pactos dos ímpios são todos feitos diante de ídolos, feitos com ídolos, feitos em nome de ídolos, entregue aos cuidados de ídolos. Imaginar que Yahu possa ter participado e reconhecido tais união é o mesmo que imaginar que todas as orações que fazem aos ídolos são atendidas por Yahu, abençoando a despeito da idolatria e da desobediência. Seria mesmo que cremos que poderíamos continuar invocando Jesus, que Yahu vai nos ouvir a si mesmo. Isso é muito incoerente e absolutamente irreal. Meus amados, pacto, casamento é pacto a três. Para aqueles que conhecem Yahu, é dependência dele em tudo, né? Todo casamento que foi feito fora da presença de Yahu, ele não tem as bênçãos dele, não quer dizer que Yahu tenha compromisso com isso, né? A partir do momento que eu me converto, né, que eu conheço Yahu, as leis são de Yahu, né? Então eu tenho que ser dependente dele. A partir do momento que eu entro dentro da Holial, que eu participo desse corpo de Yahushua, a dependência é total de Yahu. Então todo casamento deve ser bem dirigido, deve ser bem direcionado, entendeu? Não é decisão própria de cada um, né? E aqueles que não fizeram, estão em casamento e vieram fora e estão dentro, tem que estar orando para que Yahu abençoe. Porque quando foi feito, não foi feito com as bênçãos de Yahu, foi feito fora das bênçãos dele. Não adianta crer que você clamava a Deus, que você clamava a Jesus, que você clamava Senhor e que Yahu estava com isso. Não estava, né? Nós vivemos no engano, nós fomos, quem abençoou os nossos casamentos passados, foram as trevas. Por isso que muitos não deram certo, e alguns até pela misericórdia, ou pela convivência, né? Pelo respeito, manteve. Mas não era uma coisa feita em Yahu, com solidez, não era um pacto a três, né? Então nós precisamos estar orando, né, por todos os relacionamentos, né, pelas pessoas que têm hoje um relacionamento fechado com o ímpio, ele conhece Yahu e convive com a pessoa ímpia que serve ao outro, é povo estrangeiro, é um povo inimigo nosso, né? Então que cada um tenha discernimento do seu relacionamento e que seja bom conversar com os irmãos, colocar essas coisas para definir bem o caminho disso, né? A Holial tem autoridade sobre isso. E a Yahushua deixou essa autoridade. E fora disso, a gente tem que viver tudo de acordo com a palavra, né? De acordo com aquilo que foi estabelecido por ele, né? Então, meus amados, meditem nessa palavra. Analisem bem, né? Porque aquilo que não foi plantado por Yahu não vai prevalecer. Só aquilo que é plantado por ele. E se ainda não foi plantado, se sua vida, seu relacionamento não foi plantado por ele, busque nele, né? Porque ele
enxerte de novo isso na videira verdadeira. Que enxerte seu relacionamento na videira verdadeira, né? Que você viva de acordo com a vontade de Yahu. Que seja abençoado por ele, sua casa e sua família, né? Busca isso em Yahu. Abenços para sua casa, para sua família, para o seu relacionamento, né? E seja dependente da Oriol dos irmãos para discernir todas as coisas. É muito complexo isso. É uma nova história, é uma nova vida que a gente vive dentro da Oriol, né? E nós precisamos em tudo estar dependente de Yahu, porque senão é rebeldia contra a palavra dele. E aquilo que não é de acordo com a palavra dele, ele não tem compromisso com isso. E você está em rebeldia se agir conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que você entenda isso, que você possa absorver essa palavra e que possa dar novas direções para sua vida junto com Yahu. Aminal.